Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Orou por mim e ainda confirmou a presença dele na sexta-feira na minha vigília. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2. Glória a Deus. Não tem sido fácil, né, irmãos? Esses dias aí o nosso presbítero Bruno, né, perdeu a sua mãezinha, né, e eu só me lembrei dele aqui no domingo feliz, né? Trouxe o pastor, dando um lugar, e de repente, né, de súbito, acontece uma tragédia dessa. Te partiu o coração, né, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa fortalecê-lo nesse momento. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 16, amém? 16 e 17. O título é A Formação do Jardim do Éden. Amém? 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler o capítulo 3 agora, a partir do 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que ele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Glória a Deus, amém, irmãos? Pode se assentar, desocupando as mãos e batendo uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós bem conhecemos esta passagem, né? Sabemos que o Senhor Deus, Ele através do seu poder formou todas as coisas, né? Criou céus e terra, né? E todas as coisas, o universo, e ao sexto dia, né? Formou o homem, e vendo o Senhor que o homem estava só, ele projetou, irmãos, formar a Eva, uma adjuntora, para que estivesse ao lado de Adão. E assim foi, né? A palavra de Deus é bem clara, né? E nos diz que viu Deus todas as coisas que fizera, louvado seja Deus, e viu que era muito bom. Louvado seja Deus. E Deus ali, Ele plantou, né, irmãos, ali no jardim, né, árvores frutíferas, todos nós conhecemos, e Deus, Ele pôs no meio também do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo qual, né, o próprio Deus advertiu Adão e Eva para que eles não viessem tocar nesta árvore, porque no dia que eles comessem do fruto desta árvore, certamente eles morreriam. Deus orientou, louvado seja o nome do Senhor,
Então nós vemos a perfeição do nosso Deus. Deus, ele formou Adão e Eva, irmãos, e tudo era glorioso, né? Um mundo totalmente diferente do qual nós vemos hoje. Louvado seja Deus, né? Eu me recordo que várias vezes, vindo do trabalho e passando ali pela linha vermelha, louvado seja Deus, chega na altura da ilha e eu vejo ali, irmãos, aquele mar poluído. Louvado seja Deus. E até falo com meu sogro: nossa, como que as pessoas elas conseguem morar aqui com um cheiro desse? Louvado seja Deus. Então nós vemos que não só este caso, mas vários outros casos mostram que o mundo, irmãos, está se desintegrando, está se deteriorando. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que tudo isto foi resultado da desobediência ao qual Adão ele teve para com Deus, o qual Eva teve para com o nosso Deus. Nós vemos o mundo, louvado seja Deus, se desintegrando, o mundo indo de mal a pior, mas o homem também, irmãos, em seu estado de glória, ao qual, louvado seja Deus, antes de desobedecer a palavra do Senhor, ele estava em um estado de glória, mas após a desobediência do homem, o homem, ele, irmão, se corrompeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem até alguns estudiosos, né, da palavra de Deus, que fala que Adão, antes de desobedecer a Deus, ele era revestido com certa glória, ele era envolto em luz, na semelhança com a luz com Moisés, no dia que subiu o monte Sinai, e ali trouxe as tábuas dos 10 mandamentos. Aquele povo não conseguia fitar os olhos na face de Moisés, porque Moisés brilhava. Então, certos estudiosos dizem que o homem em si, ele não pode ver a Deus, porque a Bíblia também narra isso, porque jamais ninguém viu a Deus. E a Bíblia é bem clara ao dizer que ao virar da tarde, Deus, ele vinha conversar com Adão. Nós vemos que Deus foi conversar com Moisés. Tamanha glória, irmãos, fogo no monte Sinai, a glória de Deus. Nós podemos observar que homens pecadores, na presença da glória de Deus, não conseguem ficar de pé. Nós temos exemplo disso na inauguração do templo. Os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, porque a glória de Deus encheu a casa. Louvado seja Deus. Daniel também é outro exemplo. Quando o Senhor se apresentou diante dele, ele não se conteve de pé, e ele disse: eis que eu estou perecendo. Louvado seja Deus. Quem jamais viu a Deus e permaneceu vivo tem que estar envolto em uma glória. Então os estudiosos dizem que, louvado seja Deus, para Adão ter esse contato com Deus, ele era revestido. Louvado seja Deus. Não era como nós nos dias atuais. Louvado seja Deus. Então Moisés, irmãos, ele recebeu fagulha dessa glória, porque nós vemos um sobrenatural. Um homem está no monte 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Já é uma manifestação do sobrenatural de Deus, sim ou não, irmãos? Já é uma manifestação da glória de Deus. Então ele foi envolto com esta glória. Louvado seja Deus. Então imaginemos uma coisa: Adão, ele deixa de obedecer a Deus. Adão era imortal, sim ou não? Antes de desobedecer, Adão, ele era imortal. Deus não formou Adão para morrer.
Deus não formou Eva para morrer, mas através deles ingerirem aquele alimento, desobedecendo a palavra de Deus, houve uma transformação no seu corpo físico. Sim ou não, irmãos? Eu sinceramente, até alguns estudiosos também falaram que Adão deveria ter por volta dos seus 20 anos de idade. E eu acredito, o que seria, irmãos, das próximas gerações, se ele não pecasse, se ele não transgredisse? Para mim, o limite de mudança no corpo do ser humano, para mim, é uma opinião minha, chegaria aos 20 anos e daí não envelheceria mais. É minha visão. Mas, desobedecendo a palavra do Senhor, o próprio Adão e a própria Eva entraram em um estado de envelhecimento. Então, segundo a ciência, se eu não me engano, a partir dos 30 anos de idade, as células começam a morrer no corpo humano. Começa a morrer, irmãos. Louvado seja Deus por isso, que o ser humano, ao alcançar certas idades, começa, irmãos, a aparecer um monte de problema, dores de um lado, dores de outra. Eu sou prova disso. 20 anos de idade, irmão, corria para lá e para cá, cheguei na casa dos 30, comecei a sentir uma dorzinha aqui, outra ali, cheguei na base dos 40, piorou a situação. Hoje em dia, irmão, estou sentindo uma dor no meu pé direito, terrível, para se levantar de manhã, eu me levanto assim, ó. Essa dor não deixa. Como é que pode? O corpo vai entrando nesse estado de mudança e transformação. Que pare por aqui em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Louvado seja Deus, mas nós vemos que assim é. Assim é. Infelizmente, pela desobediência. Aí eu paro para pensar e meditar em uma coisa, Como é que pode, irmãos? Como pode? Por exemplo, Deus deu a ordem: não coma do fruto desta árvore. Era para eles não comerem. E quando eles comem e internaliza a essência daquele fruto, manda para dentro de si, irmãos, os olhos deles se abrem. Nós sabemos que o homem ele foi feito de quê? Da terra. E ele foi feito com a essência, fôlego de Deus. Então o homem se tem a matéria, que é feito do pó da terra, e o homem tem a essência de Deus. Ele tem a alma e o espírito juntos, fundidos um ao outro. Aí o homem pega o fruto, manda para dentro do seu corpo físico, e aquele fruto tem um poder, irmãos, de mexer com as células do ser humano, do corpo físico. Eu fico, meditando nessas coisas, e eu vejo, irmãos, que poder teve aquele fruto sobre um corpo humano. E sabemos que não parou por aí. Não foi só o corpo físico que foi afetado, como eu coloquei, O corpo entra no estado de que cada dia vai se decompondo também, como o mundo se decompõe. O corpo físico vai se deteriorando, vai envelhecendo. Como pode, no princípio, um fruto causar tal prejuízo na matéria do ser humano? Porque nós analisamos uma coisa, irmãos: qualquer alimento que comemos, nesses alimentos tem proteínas. E essas proteínas, elas vão para onde? Para o intestino delgado. E o intestino delgado, ele envia esses nutrientes para o sangue. E o sangue é responsável, irmãos, de distribuir essa energia para todo o corpo do ser humano.
E assim o ser humano tem força para se levantar, para trabalhar, para encarar o seu dia a dia. Então nós vemos, irmãos, que o alimento tem esse poder. Aleluia, Jesus. Glória. O alimento tem esse poder. E eu fiquei meditando nisso, irmãos, porque o alimento, ele na verdade, o corpo absorve os nutrientes desse alimento, envia para o sangue. E o sangue é responsável, louvado seja Deus, de manter esse corpo em movimento. Porque imagine, se uma pessoa deixar de se alimentar, vai chegar a tal ponto de que esta pessoa, ela não aguentará nem sequer ficar de pé. Ela não aguentará nem sequer se movimentar ou fazer os seus afazeres, porque lhe faltou nutriente que vem através do alimento. Então, automaticamente, uma pessoa que deixar de se alimentar, ela morrerá certamente. Louvado seja Deus. Ela morrerá certamente, irmãos. E eu ouvi algo muito interessante, que eu gosto de pesquisar, de ver. Porque, irmãos, você já parou para pensar numa coisa? Eu faço certas perguntas, irmãos. Eu me pergunto, onde que a alma se localiza dentro do corpo físico? Já parou para pensar? Eu faço essas perguntas. Onde que é a alma? Porque nós somos matéria, corpo, sim ou não? Nós somos carne, humanos, mas nós temos alma. Quem é que tem alma? Quem é que tem espírito? Nós temos alma e temos espírito. E sabemos que essa alma e esse espírito, ela não está do lado de fora, como os querubins, não era? Que as rodas, as cambas rodavam. Eram os querubins, não era? Serafins, não estou lembrado agora. De Ezequiel, que as cambas tinham olhos e era a alma dos anjos. Aleluia. Nós somos diferentes, a alma está dentro de nós, o Espírito está dentro de nós. E para mim, irmãos, para mim eu ouvi isso e eu falei, caramba, deve ser isso mesmo. A alma, ela se localiza no sangue. Por quê? Eu vou dar essa visão. Eu vou dar essa visão pela palavra de Deus. Aleluia. Vamos abrir em Levítico 17:11. Levítico 17:11. Se puder projetar, por favor. Que a minha Bíblia é nova, até abrir aqui. As folhas grudam. Então, olha só, irmãos, é a orientação de Deus para o povo de Israel. Porque a alma da carne está no... Pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Agora vamos em Levítico 11:43. Adriana, projeta para mim, por favor. Levítico 11:43. Olha, não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Deixa nesse. Então, primeiro, irmãos, o Senhor, Ele diz que a vida, né, da carne está onde? No sangue. Então, o sangue dos animais, louvado seja Deus, era requerido pelo Senhor
para o quê? Para ser colocado sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que desde o princípio, o que era colocado, posto sobre o altar? O sangue, a vida de um inocente. Louvado seja Deus, era posto diante do Senhor. Então observe uma coisa, irmãos. Se o alimento físico, ele absorve os nutrientes, e os nutrientes absorvidos pelo intestino delgado, ele é responsável por mandar esses nutrientes para o sangue. E o sangue é assim, ele tem vida, sim ou não? Porque recebeu os nutrientes, então ele vai distribuir energia para todo o corpo. Se a alma for localizada no sangue, da mesma forma que o sangue absorve, a alma absorve. Então eu entendo uma coisa, que assim como o corpo físico, ele teve uma decadência ao absorver do fruto da árvore proibida, a alma também absorveu. A alma também absorveu. Louvado seja Deus. Através da desobediência a Deus. Então foi uma queda não só de corpo, foi uma queda de alma, foi uma queda de espírito. Se corrompeu, toda a estrutura humana se corrompeu. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o corpo físico se desintegrou, a alma também. Louvado seja Deus, ela passou a sofrer um dano, o espírito passou a sofrer um dano. Então o homem completamente está corrompido diante de Deus. O homem em si está corrompido diante de Deus. Olha aí, Levítico 11:43. Olha só como que o alimento corrompe a alma. Um alimento corrompe a alma. É certo, irmãos, que Levítico fala de quê? De não torneis o vosso corpo imundo. Mas fala de alma, sim ou não? É alma de animal ou alma de gente? Olha o que diz: não façais a vossa alma abominável. Aí ele diz, por nenhum réptil que se arrasta. Ou seja, ao ingerir um alimento, eles tornariam não só o seu corpo contaminado, mas tornaria a sua alma. Então, ao ingerir, destruiu matéria, mas também destruiu a alma. Foi isto que aconteceu lá no Éden. O homem, ele caiu completamente, porque ele tocou aonde Deus falou para não tocar. Ele corrompeu a sua carne, mas a sua alma se tornou abominável. Sim ou não, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, olhando para esta passagem, eu vejo que após esta decadência de Adão e Eva, a corrupção foi passando de pai para filho, e foi, irmãos, chegando até os dias atuais. Vamos deixa eu falar algo aqui, irmãos. Chegando nesta condição caída, corrompida do ser humano, nós vemos lá, vamos abrir aqui, em Gênesis 6:12, amém? Já falando da corrupção do homem, do ser humano. Vamos aqui rapidinho, E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu sobre a terra. Então nós vemos que o homem já havia se corrompido, os caminhos do homem já havia corrompido, por quê?
ingeriu um alimento que não era para ser comido. Então corrompeu o seu corpo e a sua alma. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 1, versículo 4 ao 6. Isaías capítulo 1, do 4 ao 6, olha o que diz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram no Santo de Israel, voltaram para trás. Continue: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebeliares? Toda a cabeça está e todo o coração fraco. Continue: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão e inchaços e chagas não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com... É o 6 agora, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com... Então, irmãos, olha aí que eu falei, o corpo já, irmãos, entrando em uma decadência muito grande, pela desobediência à palavra de Deus. Vamos abrir lá em Salmos 53, do 1 ao 4. Ó, disse o nécio no seu coração, não há, tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então nós vemos a condição do homem sem Deus, corrompido, o homem entregue a si mesmo, irmãos, é capaz de fazer coisas abomináveis, o homem entregue aos seus desejos. Louvado seja Deus, ele fará coisas que nem ele mesmo acreditará, porque o seu corpo inclina-se para o mal, porque Adão, Eva comeram o que não era para comer. Houve uma corrupção no gênero humano. Vamos abrir agora em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Está ali, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Continue. Porque haverá homens, olha só, a condição do homem: amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, irmãos, eu estou trazendo esses versículos porque a própria palavra de Deus mostra a depravação do ser humano, mostra a corrupção do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que após o homem transgredir a palavra de Deus, o homem se decaindo, ele começou a se voltar, louvado seja Deus, para as coisas quais a sua carne se inclinava. Falamos da palavra de Deus a respeito de concupiscência. O que é concupiscência? É inclinação, desejo pelas coisas, irmãos. É um desejo forte.
Louvado seja Deus, para fazer aquilo que a carne almeja. Tem desejos da carne que impulsionam o homem a cometer delitos diante de Deus. Tem desejos da carne com concupiscência que faz o ser humano buscar, irmão, aquilo que a palavra de Deus condena. Tem concupiscência, tudo vem através da desobediência, mas existe um Deus todo-poderoso que Ele transforma, que Ele salva. Aleluia! Louvado seja Deus! Glorificado seja o nome do Senhor! E eu, meditando nesta palavra, eu até me lembrei, irmãos, de um varão que veio pregar aqui, e ele falou algo, irmãos, que eu lembrei que ele falou. Porque vamos lá, vamos abrir em Números 15, 37. Projeta para mim, por favor. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Está assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Continue. E nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos e os façais, e não seguireis após o vosso, nem após os vossos, após os quais andais adulterando. Deixa aí. Olha só, irmãos. Deus, ele aconselha a Moisés, fazer franjas nas vestes. E segundo alguns estudiosos, dizem, que essas franjas foi onde aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou nas orlas de Jesus. Então, quando diz que aquela mulher tocou nas orlas de Jesus, ela tocou justamente, louvado seja Deus, nessas franjas. Louvado seja Deus. Então, para que o Senhor, Ele mandou Moisés dar, louvado seja Deus, este ensinamento aos filhos de Israel, para que fizessem essas franjas? Para que Deus, Ele ordenou Moisés dar essa ordem? Agora no 40, continue, por favor. Para que vos lembreis de todos os meus e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Amém. Então, irmãos, olha só. Deus, ele ordena a Moisés fazer tais coisas. Para quê? Para que o povo de Israel, ao olhar para essas franjas, se lembrassem dos mandamentos de Deus, das 613 leis, qual o Senhor ordenara aos filhos de Israel. Então imagine, eles andando pela rua, aquelas franjas sinalizavam o quê? Os mandamentos, os 613 preceitos do Senhor, os 613 mandamentos do Senhor. Então, por isso que Deus ordenou, irmãos, e estava justamente aonde? Nas vestes. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, o que Deus faz? Coloca uma folha de figueira reforçada. Ele coloca vestimenta sobre Adão e Eva, sim ou não? Ele veste Adão e Eva. Aí Deus lá, louvado seja Deus, ele ordena, não, acrescenta mais um negócio aí, bota essas franjas, para que eles possam se lembrar dos mandamentos de Deus. Aonde? Nas vestes. Se falasse de veste,
Se lembrava de quem? Deus fez veste para Adão e Eva. Agora, faça a franja. Se lembre agora do pacto no Monte Sinai. Então acrescentou, sim ou não? Acrescentou, sim ou não, irmãos? Teve um acréscimo. E segundo o entendimento, irmãos, judaico, a respeito dessas franjas, também diz o seguinte, que essas franjas são 8 no total. E quando tem essas 8 franjas, eles dão 5 nós sobre estas franjas. E o significado é interessante, irmãos, porque diz, louvado seja Deus, alguns estudiosos da palavra do Senhor, que o corpo humano tem 8 portas de contato, de contaminação para com este mundo. E são eles: olho, boca, ouvido. Eu até anotei, deixa eu ler aqui: olhos, nariz, boca, ouvidos, mãos, pés, orelhas, órgãos genitais. Deixa eu repetir, eu estou indo muito rápido porque eu quero que dê tempo. Olhos, nariz, boca, ouvidos, mãos, pés, órgãos genitais e coração. Então nós vemos, louvado seja Deus, que esses 8 cordões simbolizam, louvado seja Deus, os 8 ponto de contato com o pecado. O olho peca, sim ou não, se deixar? O nariz peca ou não? A boca peca ou não? As mãos e os pés? O coração? Os órgãos genitais, sim ou não? Então, tudo isso traz um contato com o pecado. Então, qual o mistério dos 5 nós? Os 5 nós simbolizam os 5 livros: Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, louvado seja Deus, porque existem esses nós. É tipo fechando as portas de contato com o pecado. Então, como, irmãos, nós vamos fechar a porta com o contato de corrupção para as coisas deste mundo? Porque tem 8 portas no corpo do ser humano, que se ele deixar essas portas abertas, entrará o adultério, entrará, irmãos, as drogas, entrará a corrupção e o homem se decairá. Agora, dando essa palavra, irmãos, sobre essas portas, não adianta. Será como o sangue do Cordeiro, ao qual os hebreus passaram nos umbrais e nas vergas de suas casas, de suas portas, e o destruidor não teve poder para entrar. E eles foram livres de perigo. Sim ou não, irmãos? Então, irmãos, quando o homem peca, gera queda. E quando gera queda, ele abre portas. Então, quando o homem pecou, ele já não almeja mais as coisas do alto, mas com as portas abertas, ele se olha apenas para as coisas desse mundo, para a bebida, para a prostituição, para o adultério, para as armas de fogo. Mas quando entra a palavra, é como um nó, ata a alma dele ao corpo, ata o corpo. Aí, irmãos, não adianta, quando acontece isso, ele perde o interesse por bebida, por droga, por prostituição. Ele perde o interesse porque na vida dele tem um nó que é a palavra. Aleluia. As portas de contato com o mundo e o pecado são fechadas. Louvado seja o nome. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Para finalizar, irmãos, vamos abrir em Romanos 6. Projeta para mim, Adriano, capítulo 1.
Romanos 6. Glória a Deus. Isso, ó. Olha que palavra gloriosa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Continue. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em... Continue. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Continue até o 14. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele Crucificado. olha só, para que o que? O corpo, para que o do Pecado. seja, Desfeito. a fim de que não sirvamos mais ao. Então o corpo precisa ser desfeito para não servir mais ao. Porque aquele que está morto está justificado do Pecado. Continue. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele Viveremos. Continue. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não, Morre. a morte não mais terá domínio sobre, Ele. pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o, Pecado. mas quanto a viver, Vive para Deus. olha só, depois de ter morto, né? Assim também vós, vamos lá, pois quanto, vai, volta, eu embolo tudo. Pois quanto a ter morrido, olha só, de uma vez morreu para o, Pecado. mas quanto a viver, Vive para Deus. continue. Assim também vós considerai-vos como Mortos. para o, Pecado. mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Continue. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, Botar. para lhe obedecerdes em suas. Concupiscência. Continue. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por, Instrumentos de iniquidade. mas apresentai-vos a Deus como vivos Entre mortos. e os vossos membros a Deus. como instrumentos de. Justiça. Continue. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da. Graça. Então, irmãos, aqui fala que o corpo é responsável por absorver o pecado. Então, o corpo é o que importa, sim ou não? Que absorve pecados. Então, nós sabemos que Deus enviou o seu Filho, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, em certa conversa com Nicodemos. Ele instruiu Nicodemos, dizendo que era necessário ele nascer novamente da água e do. Então, se eu nasço de novo, necessário é o velho homem morrer. O homem voltado para o pecado tem que, aí eu venho a nascer uma nova criatura. Então é isso que Romanos diz, que aquele que nasce para Deus, ele abraçando os mandamentos de Deus, louvado seja Deus, abraçando a palavra, ele fecha portas que outrora ele se inclinava para o mundo, ele já não se inclinará mais, porque ele nasceu da água e do Espírito. O velho homem morreu com as suas concupiscências e paixões. Ele nasce uma nova criatura. Agora, um homem que nasce novamente, ele está livre de pecar? Não. Um homem pode não, né? Quem fala pode, está errado. O homem não deve pecar. Mas um homem
é vulnerável às coisas desse mundo, pode errar como um acidente, vamos trazer assim. Então, diz que o pecado, ele não deve mais reinar sobre nós. Agora, quando fala de reinado, é uma coisa, irmãos, interessante, porque todo reinado tem um rei, sim ou não? E quando o rei governa, o súdito tem que fazer o quê? Obedecer as suas ordenanças, as suas leis impostas por aquele rei. Era assim no mundo ou não? Quando nós servíamos ao pecado, tem um rei sobre este reino de trevas. E quem é? Satanás. Então, irmãos, ele governando sobre aqueles que não têm conhecimento de Deus, as pessoas são levadas a fazer o que ele quer. Então, quando fala não reine o pecado em vós, não quer dizer que nós não vamos errar por acidente, assim dizendo. Nós iremos reinar. Mas se eu, irmãos, como homem, louvado seja Deus, na presença do Senhor, aceitar este reino de treva, eu não posso me tornar até mesmo súdito deste reino. Porque, irmão, se eu aceitar o pecado, se eu aceitar o governo de Satanás, esse reino terá domínio sobre a minha vida. Então, não reine, não seja Senhor sobre a vossa vida. Então é necessário ter um novo nascimento. Vamos finalizar. Lá em 2 Pedro, olha, interessante, irmão. Eu falei de 8 portas que abrem-se para o pecado ser consumado. 8 portas que nós nos envolvemos com as coisas desse mundo. Agora tem 8 orientações de Pedro aqui que fortalece, irmãos, o homem de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, por favor, Adriana, para finalizar agora. Glória a Deus. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5, tá? Do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda, acrescentai a vossa fé. A vossa fé. Vai fazendo assim com o dedo. Fé. A virtude. E a virtude, ciência. E a ciência, e a temperança, e a paciência, e a piedade, e a fraternidade, 8. São 8 ou não são? São 8. 8 receitas dadas por Deus. O pecado abriu 8 portas de contato para o pecado, para as coisas deste mundo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, volta lá de novo, para a gente ver. Volta de novo, irmãos. Ele deu 8 virtudes do céu. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, e a virtude, e a ciência, e a temperança, e a paciência, e a piedade, e a fraternidade, 8. Irmãos, Deus é tremendo, sim ou não? Ele fecha a porta. Deus, ele fecha a porta de inclinação para o pecado. Enviarei os mandamentos, a sua palavra. E ainda dá brinde ainda. Fé, ele dá fraternidade, amor, temperança, piedade, fraternidade, mansidão. Olha, irmãos, o combo é completo.
A unção de Deus vem completamente para cada um de nós. Então assim, irmãos, quando somos transformados a tal proporção, nós não deixamos o pecado governar. Erramos, é verdade que erramos, mas não aceitamos o governo das trevas e do pecado. Nós permaneceremos firmes de pé na presença do Senhor, e o Senhor só acrescenta sobre a nossa vida a sua glória. Quem entendeu a palavra de Deus, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Batam palma para Jesus, eu agradeço a glória.